Oi, pessoal! Hoje a gente vai explorar uma das celebrações mais antigas e cheias de significado da história, o Passar, que é a Páscoa judaica. É uma festa sobre liberdade, que conta uma história de mais de 3.000 anos usando rituais e, o que é mais fascinante, a própria comida. E essa é a pergunta que vai guiar a gente. Pensa só, como é que uma refeição ou um jantar pode carregar tanto significado a ponto de se tornar uma narrativa viva sobre liberdade, sofrimento e, claro, esperança? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso agora. Para começar, vamos entender o nome. Pessach vem do hebraico e quer dizer passagem, ou, numa tradução mais literal, pular por cima. Isso vem direto da história do Êxodo, quando o juízo divino pulou por cima das casas dos hebreus no Egito, poupando a vida deles e dando sinal verde para a jornada rumo à liberdade. E o coração do Pessach, o centro de tudo, é o Seder. Ele é um jantar cerimonial, todo organizado, sabe? Cada gesto, cada alimento ali na mesa tem um propósito: recontar a história da libertação da escravidão. É como um teatro na mesa de jantar. E o protagonista dessa encenação é o prato do Seder. Vamos dar uma olhada em como cada um dos itens ali funciona como um capítulo de uma história que é contada sem precisar de palavras. O símbolo mais famoso, com certeza, é a matzah, o pão ázimo. É aquele pão fininho, crocante, sem fermento nenhum. E por quê? Simples. Ele representa a pressa. Os hebreus tiveram que sair do Egito correndo. Não deu nem tempo de esperar a massa do pão crescer. É literalmente o gosto da liberdade conquistada às pressas. Agora, fazendo um contraste bem forte, a gente tem o maror, as ervas amargas. Pode ser rúcula, almeirão. O importante é o gosto forte. Elas são um lembrete físico, no paladar mesmo, da amargura e da dor que era a vida de escravo. É um momento bem sério e de reflexão durante a ceia. E olha que incrível este contraponto. O charosé é uma pasta doce feita de maçã, mel, canela. A aparência dela lembra a argamassa que os escravos eram forçados a fazer. Mas a simbologia é dupla. Mesmo no meio do símbolo do trabalho pesado, a gente sente o sabor doce da esperança, da certeza de que a redenção estava chegando. E a história na mesa continua. A gente tem o carpas, que geralmente é salsinha. Representa a primavera, a vida se renovando. Só que, durante o ritual, essa salsinha é mergulhada na salmoura, na água com sal, que simboliza as lágrimas derramadas na escravidão. É a ideia de que a vida nova pode sim nascer da dor. Depois vem o beitzá, o ovo cozido. Bom, o ovo é um símbolo universal de vida, de renovação, do ciclo que continua. Mas aqui, ele também carrega um toque de luto, servindo como uma lembrança da destruição do antigo templo de Jerusalém. E para fechar o prato do seder, temos o zero-a, um osso de cordeiro assado. Ninguém come esse osso. Ele está ali como um memorial poderoso do sacrifício do cordeiro na véspera da saída do Egito. Foi o sangue desse cordeiro, passado nas portas, que protegeu as famílias israelitas. Mas não é só a comida que conta a história. A bebida também tem um papel fundamental. Durante o seder, são servidos 4 cálices de suco de uva e cada um deles celebra uma etapa específica dessa jornada de libertação. Essas 4 promessas vêm direto do livro do Êxodo e dão a estrutura da noite. O primeiro cálice celebra a promessa de alívio do trabalho forçado. O segundo, a libertação da escravidão em si. O terceiro é um brinde ao resgate divino. E o quarto, por fim, sela a aliança, a promessa de se tornarem um povo. É como um brinde à liberdade em 4 atos. Agora, a celebração do Pessach é bem maior que o jantar do Seder. Ela dura 8 dias e envolve rituais e algumas proibições bem importantes. A principal delas gira em torno de uma palavrinha, chametz. Então, durante os 8 dias de Pessach, qualquer alimento que seja fermentado, o tal do chametz, é proibido. Isso inclui pão comum, massas, bolos, basicamente qualquer coisa que use fermento. E no lugar disso tudo, entra a matzá. A preparação para a festa inclui uma limpeza rigorosa para tirar todo e qualquer vestígio de fermento de casa. E aqui, a fonte que a gente usou como base para essa análise traz uma interpretação simbólica ainda mais profunda. Além da história da pressa, o fermento também é visto como uma representação do pecado, do orgulho ou do que a fonte chama de raízes do Egito. São aquelas influências que precisam ser removidas para que aconteça uma libertação espiritual de verdade. E, seguindo essa linha de interpretação, a fonte conclui a reflexão com uma perspectiva messiânica bem específica.
Ela faz uma ponte entre a tradição do Pessac e a figura de Yeshua, que é visto como o Cordeiro Pascal definitivo. Por isso, a festa se torna um tempo de se alegrar. E a fonte finaliza com esse chamado, que resume bem a sua visão. A ideia de que a preparação da mesa do Seder hoje é feita à luz de um sacrifício que, dentro dessa visão teológica, já foi completado em favor de todos. E tudo isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Mas agora, com muito mais bagagem, né? O Pessach é um exemplo brilhante de como rituais e comidas são muito mais do que só tradição. Eles são, na verdade, ferramentas poderosíssimas para construir memória, identidade e para passar adiante os valores mais importantes de uma cultura através dos séculos. Uma lição que, no fim das contas, vale para todo mundo.